Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria imensa, uma alegria inenarrável tê-los por aqui. Hoje é 3, né? 3 de outubro de 2023. Agora são 6 horas e 17 minutos. Quero acolhê-los, dizer que é bom encontrá-los mais uma terça-feira, recebê-los para mais um Café com Frank, mais um programa. Se tiver tudo ok com vídeo, com áudio, por gentileza, desde já me avisem. Bom dia, Flávia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Henrique, Rogério, Fá Ferreira. Boa, muito bem, vamos chegando aqui na live. Vai mandando aviãozinho, vai chamando as outras pessoas para participarem. Obrigado, Fá dizendo que tá tudo ok. Vai chamando outras pessoas para participarem, mande aviãozinho, avião, coração, comentário, enfim, tudo aquilo que se faz necessário para que essa live tenha o seu devido alcance, tá? Para que ela suba e mais pessoas consigam acessar esse conteúdo, ter acesso a esse conteúdo, tá bem? Legal, obrigado, Rogério. Rogério dizendo que tá tudo ok, vídeo e áudio. Boa, muito bem. E aí, então por onde? Como que começou a terça de vocês? Terça 6h15. E vocês estão por onde? Que fazem? Quero lembrá-los que nós estamos no começo. Iniciamos ontem, né? Nós estamos bem no início do nosso desafio Mais de 1000 pessoas em busca de sentido. Tá bem? A ideia inicial é que fizéssemos o desafio 1000 pessoas em busca de sentido. O que havíamos pensado, né, eu e a equipe, era o seguinte, né? Assim que nós chegarmos ao marco de 1000 pessoas inscritas, nós abrimos o desafio. Tá? Isso pode levar, sei lá, uma semana, pode levar 15 dias, enfim. Fato é, assim que nós tivermos 1000 pessoas, nós abrimos o desafio. E a nossa surpresa foi que em algo em torno aí de 12 a 15 horas mais ou menos, nós já tínhamos 1000 pessoas e em 24 horas quase 2000. Então aquilo que era o desafio aquilo que era o desafio 1000 pessoas em busca de sentido, se tornou mais de 1000 pessoas em busca de sentido. Tivemos que mudar o nome do desafio, tivemos que repaginá-lo, pensar numa estrutura maior, enfim, para poder receber a todos. Então eu quero agradecê-los muito. Agradecer a todos aqueles que se inscreveram, a todos aqueles que estão no desafio. Quem está no desafio, manda aí uma mensagem aqui no chat, por gentileza. Escreve aí, né? Escreve eu, quem está no desafio. Olha lá, a Fá Ferreira dizendo, né? Um desafio muito importante, já estou relendo. Quem está no desafio, manda por aqui. Então, quero agradecer a todos vocês que entraram no desafio. São, assim, muitas e muitas pessoas. Eu não sei ao certo agora quanto. Eram 3.000, né? Mas eu não sei ao certo quanto, porque ontem nós deixamos o link para aqueles que quisessem ainda entrar. Enfim, eu não vi como que ficou. Certamente muitos entraram, porque eu recebi muitas mensagens no direct dizendo que as pessoas estavam entrando, pedindo o link para manifestação de interesse, enfim. Mas é um grupo grande de pessoas. Olha lá, a Marcela, a Maiara, a Anne, a Silvia, deixa eu ver quem tá mandando muita gente aqui, a Silvia, a Flávia, em busca de sentido, né, que é o nome da conta, em busca pela verdade, Juliana, enfim, beleza, maravilha, que bom, sejam bem-vindos, é bom tê-los no desafio. Nós iniciamos a leitura do livro Em Busca de Sentido, a ideia do desafio é bem essa, né, é oferecer meios, oferecer ferramentas, para que vocês possam ler essa primeira parte do livro Em Busca de Sentido, que é a principal, que é o coração do livro, que é o relato de Viktor Frankl como prisioneiro, a experiência dele no Holocausto. Enfim, então, eu não sei se ainda tem tempo de se inscrever, porque começou ontem, mas, enfim, se o link estiver na bio, é porque ainda dá. Se o pessoal da equipe deixou lá, é porque ainda é possível. Aí entrem lá, se inscrevam. A gente está no início, começando, né? Na verdade, ontem a recomendação foi que vocês lessem os prefácios da obra, que vocês lessem a orelha do livro, para que vocês pegassem o livro em mãos e começassem a
a se ambientalizar, né, a folhear as páginas, a entender a estrutura do livro. Eu gravei já 2 aulas, uma aula introdutória, falando um pouco sobre como que nasceu essa obra, Em Busca de Sentido, que se tornou um clássico, se tornou um grande best-seller, como que foi que essa obra nasceu, e gravei depois um outro vídeo explicando como que vai ser essa semana de desafio, quais são as páginas, né, quanto que vocês têm que ler por dia, enfim. Lembrando que a ideia do desafio é que vocês façam pequenas pausas, pequeníssimas pausas, tá? Não é para pegar e tentar vencer o livro numa sentada, né? Não é para ler o livro de capa a capa num dia. É uma leitura constante, é uma leitura assídua, é uma leitura aí de no máximo 10 minutos por dia. Se você lê 10 minutos por dia durante todo o mês de outubro, com toda a certeza você terá lido todo o livro Em Busca de Sentido. A principal parte, evidentemente, aquela que é o foco desse desafio. Tá bem? Bom, então é isso. É só fazer esse agradecimento público a todos que entraram. E externalizar essa minha alegria, esse meu entusiasmo de tê-los conosco nesse desafio. Feito? Bom, já que nós estamos no meio desse desafio, eu quero trazer algo que diz respeito a isto, né? Eu peguei algumas edições do livro Em Busca de Sentido, de editoras variadas, de traduções diversas, enfim, para poder também entender tudo o que se passa, né? Para me colocar também no lugar aí dos alunos do desafio, porque nem todos estão lendo o livro de uma mesma editora, nem todos estão com uma mesma edição em mãos, enfim, então existem diferenças de divisões de capítulos, de subcapítulos, diferenças de tradução, enfim. E ontem eu estava lendo, na verdade eu estava relendo a parte inicial, os prefácios do livro Em Busca de Sentido, edição para jovens leitores, da editora Auster, né? Que assim, é uma outra proposta, uma proposta mais enxuta, é uma proposta, enfim, uma proposta interessante, ousada, mas de algum modo a tradução distou um pouco, é diferente daquele clássico que nós conhecemos, que é o da editora Vozes, né? Esse aqui, Em Busca de Sentido, da editora Vozes. O meu é a 31ª edição, deve estar hoje, sei lá, na 57ª edição, né? O meu já é um pouco antigo. Enfim, mas eu estava lendo os prefácios, que não são os mesmos, né? Do livro da Auster, Em Busca de Sentido, edição para jovens, e relendo o prefácio do meu amigo professor Vitor Salles, que inclusive gentilmente, de forma muito carinhosa e respeitosa, ele me enviou esse prefácio antes mesmo de publicá-lo, né, para que eu pudesse dar uma olhada, para que a gente pudesse conversar sobre, enfim. E outro eu estava relendo e teve algo que me chamou a atenção, eu quero trazer isso para vocês aqui no nosso Café com Frankl, né? Ele trata de um tema que é relevante na obra de Viktor Frankl e ele trata com uma clareza de ideias, com uma poesia e com uma profundidade que eu acho que vale a pena trazer aqui para o Café com Frankl. Irá ajudar a todos, certamente, mas aqueles que estão no desafio serão beneficiados, porque isso acaba sendo também uma chave de leitura para essas primeiras semanas, né? Para esses primeiros capítulos, os capítulos introdutórios do Em Busca de Sentido. Feito? Pronto. Bom, aqui já expliquei para onde nós vamos e de onde eu estou retirando a reflexão do Café com Frankl de hoje, então vamos lá. Nesse prefácio, que é o primeiro prefácio a essa edição brasileira da Auster, o professor Vitor vai falar do modo como o Dr. Frankl conseguiu muito bem juntar a tradição teísta judaica com a proposta da filosofia perene, né, e principalmente a filosofia grega, como conseguiu incorporar também a visão cristã dentro dos seus escritos, dentro da sua proposta da criação da logoterapia, enfim. E lá para as tantas ele vai fazer uma comparação entre o inferno e o purgatório, né? Porque quando nós lemos o livro Em Busca de Sentido, quando nós escutamos os relatos de Viktor Frankl sobre os campos de concentração, ele que durante 3 anos esteve em 4 campos de concentração,
nós de alguma forma somos conduzidos para um lugar assim infernal, para um lugar bestial. O Holocausto foi isso, né? O Holocausto e toda a experiência das vítimas, dos prisioneiros nos campos de concentração são, sem dúvida alguma, uma vivência uma vivência assim, num primeiro momento de inferno, né? Um inferno dantesco, um inferno assim grotesco, um inferno com todas as suas notas. Enfim, quando a gente começa a ler o livro Em Busca de Sentido, ou quando a gente começa a ler qualquer outro livro de uma vítima, de um prisioneiro dos campos de concentração, ou um livro que apresente o que foi o Holocausto, a gente percebe que a gente está tocando nesse lugar assim, nesse lugar de uma densidade, de uma profundidade absurda, né? Um lugar em que parece que tudo torna-se noite, tudo torna-se terrível, tudo torna-se pesaroso. E quando a gente entra nesse livro, o nosso primeiro impacto é esse, né? Olha, parece que eu estou sendo conduzido para um vale infernal. Só que, de forma muito interessante, só que curiosamente, o relato de Frankl, no que concerne aos campos de concentração, é um relato que nos conduz, num primeiro momento, para o inferno. A gente toca nessa dimensão mais infernal. A gente entra nesse vale escuro. A gente entra nesse lugar de densidade e profundidade quase que indizível, inimaginável. Mas ao mesmo tempo que a gente é levado para esse inferno, nós também, de alguma forma, somos conduzidos a um lugar de esperança. Nós somos conduzidos a um lugar no qual brota um certo otimismo, no qual surge até mesmo uma certa alegria. A alegria de saber que este inferno todo não tem a última palavra. A alegria de saber que esta noite escura em algum momento irá passar. A alegria e a esperança de saber que nem tudo está perdido. A alegria de saber que é possível. Sabe-se lá como, sabe-se lá quando, sabe-se lá de que modo, mas é possível fazer até mesmo uma experiência de encontro consigo, encontro com Deus, encontro com a verdade, encontro com a beleza, encontro com a bondade, mesmo em meio a essa noite densa, fria e escura. Essa é uma das grandes mágicas, uma das grandes belezas dessa obra Em Busca de Sentido. Nós somos conduzidos, num primeiro momento, para esse lugar infernal, mas eis que lá para as tantas, nós nos damos conta de que este inferno pode ser vivido como um lugar de esperança, uma vez que esse não é um inferno absoluto. Esse não é um inferno eterno. Uma vez que parece haver uma saída deste inferno. Porque assim, qual que é a noção clássica de inferno? Um inferno absoluto, um inferno eterno, um inferno dentro da proposta assim, daquilo que seria os novíssimos, um inferno à luz da teologia. O que seria um inferno? O inferno seria um lugar, uma condição na qual já não resta
qualquer esperança. O mal, ele é tragicamente afirmado como definitivo. Isso é o inferno absoluto. Esse é o inferno eterno. Aqui nesse prefácio, o professor Vitor vai até citar a grande obra do poeta florentino, né, de Dante, quando lá para as tantas ele começa a entrar no inferno. E ele vai citar aqui a entrada de Dante no inferno. Vai-se por mim a cidade dolente, vai-se por mim a sempiterna dor, vai-se por mim entre a perdida gente. Deixai toda a esperança, ó vós que entrai. É o que está escrito, é o que está talhado na entrada do inferno de Dante, né? O inferno de Dante tem marcado na sua fachada essa frase, né? Tão conhecida por todos nós, né? Deixai toda a esperança, ó vós que entrai. Ou seja, acabou. Aqui já não há esperança. Aqui não existe um pingo de esperança, uma luz de esperança. Aqui não há refrigério. Aqui tudo é dor. Aqui tudo é desespero. Aqui tudo é pranto. Tudo está perdido. Não há recomeço. Não há soerguimento. Não há a menor possibilidade de um levante. Tudo está terrivelmente, tudo está eternamente perdido. Tudo aqui está danado. Tudo agora está entregue ao caos, à destruição. Tudo é pranto. Tudo é ranger de dentes. Tudo é choro. Isso é o inferno. Isso é o inferno absoluto. O inferno eterno. É interessante que Viktor Frankl consegue mostrar como que aqui neste mundo, mesmo as situações mais terríveis, como por exemplo um campo de concentração, não chega a ser esse inferno absoluto. Aqui nesse mundo sempre há ainda um elemento de esperança. Aqui nesse mundo sempre há a possibilidade de um recomeço, de um soerguimento. Sempre há a possibilidade de eu adotar uma atitude que me coloque num lugar outro, ainda que as circunstâncias sejam as mais pesarosas possíveis e imagináveis. No fim das contas, eu sempre posso escolher e escolher bem. Eu posso fazer uma experiência com a beleza, com a bondade, com a verdade, mesmo em meio a situações mais terríveis. Mas eu só posso de fato fazer isso se eu não deixar morrer este elemento da esperança. Porque se a esperança morrer, pronto, eu estou no inferno. Eu antecipo o meu inferno. Eu começo a vivê-lo aqui, agora. Se eu já não tenho esperança, se eu já não acordo de alguma forma com o meu coração esperançoso, se nos meus olhos não brilham a esperança, se eu estou abrindo mão da esperança, dessa virtude da esperança, se eu não a vivo, se eu não a persigo, se eu não a desejo, se eu não a procuro, se eu não a peço, se a esperança some do meu horizonte de visão, aí sim, eu antecipo o inferno. Eu faço uma antecipação daquilo que é o inferno. A esperança me dá essa possibilidade e faz com que nasça no meu coração quase que uma certeza de que aqui nesse mundo ainda é possível. É possível que a bondade tenha a última palavra. É possível que a beleza me arrebate, mesmo diante das situações mais terríveis, mesmo diante das situações de mortes mais profundas. O professor Vitor vai colocar aqui no prefácio do livro dele, né? O único meio de se manter são entre as ruínas de uma vida absurda. O único meio de se manter são entre as ruínas de uma vida absurda, como a de um campo de concentração, é o cultivo da virtude da esperança, que figura
como uma pequena faísca num céu silente e escuro. Que figura como uma pequena faísca num céu silente e escuro. É a única forma de se manter são, é a única forma de se manter de pé. É não deixar morrer a esperança, é não passar por esse portão do inferno, no qual nós encontramos esses dizeres, né? Ó vós que por aqui entrais, deixai de lado toda a esperança. Não passar por esse portão. Eu não posso abrir mão da esperança. Eu não posso, de modo algum, entrar nesse desespero, o desespero de alguém que já não quer ver luz nenhuma no fim do túnel. Não, é possível redobrar as forças, é possível manter o meu coração de alguma forma expectante, é possível redobrar o ânimo, é possível lançar um olhar de esperança. Não uma esperança que surge como um sentimento tolo, né, senhoras e senhores? Não é isso. Um sentimento tolo e sem fundamento. Esperança no nada, esperança, sei lá... Me desculpem, deu uma engasgada aqui, ó. Vi uma pasta de amendoim antes de entrar na live e ele parou na minha garganta. Não é esperança de alguém que simplesmente, sei lá, espera do nada, né? Ah não, no final tudo vai dar certo, né? É por quê? Porque né, se as coisas ainda não deram certo, é porque, sei lá, não chegaram no final. Né? Porque no final tudo dá certo. Uma esperança tola, uma esperança vazia, né? Uma esperança, sei lá, do tipo good vibes. A esperança da juventude odiana, né? Dos jovens de hoje. Aquela esperança gratiluz, né? Aquela esperança gratidão, né? Não, tudo é assim, ó, tudo vai dar certo, cara. Tá tudo bem. Né? Não é esse tipo de esperança, uma esperança tola, uma esperança assim sem fundamento, mas uma confiança na bondade e na providência divina. Uma esperança numa pessoa, não numa ideia, não em algo abstrato, né? Não num, sei lá, numa energia cósmica. Não, a esperança de que nesse mundo há um elemento de beleza, há a presença do belo, há um elemento de bondade. Uma esperança que não me faz ficar numa atitude meramente passiva. Tá? Não é isso. A esperança não é se manter numa atitude passiva à espera de algo que vai acontecer. Mas a esperança de alguém que corresponde a isto ou a aquele a quem ele espera. Por exemplo, a esperança de Viktor Frankl, falando aqui evidentemente do livro Em Busca de Sentido, né? A esperança de um homem que se decide por não ir ao fio. A esperança de um homem que, de alguma forma, se deixa conduzir aos campos de concentração, que escolhe ficar em Viena, que deixa caducar o seu visto de ir para os Estados Unidos, né, que poderia lhe dar a liberdade. A esperança de um homem que vai se entregando ao destino mesmo que lhe cabe, mas se entregando de forma ativa, se entregando de forma heróica, se entregando com coragem. Alguém que decide viver, mas não de qualquer modo, viver com dignidade. Alguém que, de alguma forma, diz sim ao sofrimento. Mas diz sim ao sofrimento adentrando nesta realidade de sofrimento com uma atitude assim de atrevimento, tentando extrair o melhor que há nele, certo de que
o sofrimento pode nos converter em algo melhor, pode nos purificar, sabe? Essa é a esperança de alguém que se entrega, a esperança de alguém que corresponde à graça, corresponde ao amor, a esperança de alguém que começa o dia esperando colher, esperando, por assim dizer, receber aquilo que de melhor nesse dia se encerra, mas assim, ao mesmo tempo que ele espera, ele faz. Ao mesmo tempo que ele espera e ele pede, ele também cria meios, ele dá passos. Ele se levanta, ele bota um sorriso no rosto, ele vai para cima, ele faz o que cabe, ele é gentil, ele é amoroso, ele adota uma atitude de presteza, de disponibilidade, de serviço. A esperança não como um sentimento tolo, uma good vibes, mas a esperança de alguém que atua, de alguém que age, de alguém que pede, de alguém que busca, de alguém que está correspondendo, por assim dizer, à graça, uma esperança ativa. Na medida em que a gente vai encontrando essa esperança, na medida em que a gente vai encontrando essas respostas, esses porquês, por que continuar de cabeça de pé? Por que continuar de cabeça erguida, né? Por que continuar fazendo? Por que continuar lutando? Por que continuar investindo na minha formação? Por que continuar me empenhando no meu casamento? Por que continuar perdoando aqueles que me ofendem? Por que continuar amando a este mundo, mesmo em meio a situações tão trágicas e aparentemente tão caóticas? Por que continuar insistindo em viver uma vida reta? Porque na medida em que eu vou encontrando esses porquês, na medida em que eu vou encontrando essa missão, que eu vou encontrando esse chamado, eu vou tendo mais força, eu vou tendo mais fibra moral, eu vou tendo mais capacidade de suportar todos os comos. Aquela frase, né, que é tão bem posta no livro Em Busca de Sentido: quem tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Ou seja, se eu encontro esse porquê e tendo em vista esse porquê, eu deixo nascer no meu coração a esperança, eu começo a suportar quase todo e qualquer como. Eu consigo passar por essas situações terríveis sem fazer delas um limite intransponível, sem fazer delas um inferno total e absoluto, um caminho sem volta. Na medida em que eu deixo nascer a esperança, que é assim, que não tem nada a ver com pensamento positivo, não é um pensamento positivo. Luiz Henrique, eu tô entendendo, então a gente tem que ter um pensamento positivo. Não, assim, e isso vai te levar para um lugar muito distante daquele que aqui eu estou colocando. Não é um pensamento positivo. É uma entrega. É uma atitude de amor. É uma experiência com essa bondade, com essa providência divina. Na medida em que eu deixo nascer essa esperança, eu começo a dar passos mais firmes e resolutos. Que me conduzem sempre a um caminho de crescimento, a um caminho de superação, a um caminho de felicidade. Não podemos deixar morrer a esperança. É impressionante, né? Comparar obras de pessoas que estiveram nos campos de concentração. Por exemplo, a gente pega a obra de Viktor Frankl e a gente vai fazer uma comparação dessa obra com outras obras clássicas, por exemplo, a obra do Primo Levi, que relataram também a mesma experiência dos campos de concentração. Impressionante, para alguns aquilo foi um caminho sem volta. Elas nunca conseguiram sair de fato deste inferno na qual foram metidas. Por quê? Porque deixaram lá para as tantas morrer a esperança. E tudo vira experiência traumática, tudo vira memória traumática, tudo vira limite, tudo vira luto, tudo vira dor, a vida se empobrece, a pessoa vive cheia de chagas e parece que lambendo também as suas chagas e as suas dores. Em contrapartida, nós encontramos pessoas como Viktor Frankl que conseguem reverter isso tudo em amor, conseguem transformar dor em amor, conseguem fazer disso missão, conseguem fazer desse sofrimento não um inferno, mas um purgatório. Não um caminho sem volta e de perdição total, mas um caminho de purificação e de crescimento pessoal. Isso muda absolutamente tudo, senhoras e senhores. Neste mundo há
sempre a possibilidade de fazer da dor amor, do sofrimento um caminho de purificação, do sofrimento sacrifício. Não entremos no desespero, porque senão nós vamos antecipar este inferno, que se nós começarmos aqui, se tornará depois, assim, um para todo sempre. Aqui nós precisamos começar a experimentar as alegrias e os gozos daquelas que são chamados à grandeza, que são chamados a se colocar diante da beleza, diante da bondade. Aqui nesse mundo é o lugar em que nós antecipamos o gozo eterno, não a danação eterna, a alegria eterna, não o desespero e a tristeza eterna. Não façamos das situações limite, um limite intransponível. Não caiamos no desespero. Deixemos nascer nos nossos corações a esperança. A esperança de um novo dia, a esperança de novas oportunidades, a esperança de me tornar a cada momento um outro, alguém mais atento, mais apaixonado, mais amoroso, mais fiel. A esperança. De alguma forma, todo novo dia vem nos comunicar uma esperança. A esperança de uma noite que se findou, de um sol que brilha, os pássaros cantam, novas oportunidades surgem. Aproveitemos todas as novas oportunidades para viver bem, para fazer o que tem que ser feito, para cumprir os nossos deveres. Senhoras e senhores, preciso correr, já está na hora, levar aqui a molecada para a escola. Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus. Obrigado a todos que se inscreveram no desafio. Mais de 1000 pessoas em busca de sentido. Nos vemos por lá, nos grupos do WhatsApp. A vocês aqui do Instagram. Até o próximo Café com Frank ou até a próxima caixinha. Enfim, nos vemos em breve. Tchau.